Muito bem, boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos, aqueles que também assistiram à gravação desse estudo. Nós estamos recapitulando o livro Grande Conflito, sempre às sextas-feiras e aos sábados. Aqueles que estão nos acompanhando pelo YouTube podem entrar em contato pelo e-mail que está na descrição do vídeo, caso você queira participar ao vivo dos nossos estudos. Como sempre fazemos, vamos elevar a Deus uma prece, feche os olhos, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela oportunidade de estudarmos a Tua Palavra mais uma vez, e estamos vendo a Tua mão ao longo da história do cristianismo, e sabemos que o Senhor tem um povo em todas as épocas, em todos os países. O Senhor tem um remanescente, que sejamos o Teu remanescente fiel nesse tempo do fim. Perdoe os nossos pecados, ó Pai. Abençoe de modo especial a Elda, que irá conduzir essa recapitulação. Em nome de Jesus, amém. Amém. Muito bem, Elda, a palavra está contigo. Deus a abençoe. Amém. Então vamos lá, né? Hoje a gente está dando continuidade ao estudo do livro Grande Conflito. Hoje nós vamos estudar o capítulo 14, que é Outros Reformadores Ingleses. E o verso que eu escolhi para a nossa meditação de hoje é o verso que está em Efésios 2, 8 a 9, que diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Aqui é um erro. Eu escolhi esse verso justamente porque foi essa uma dificuldade que o Wesley teve, né, de entender a justificação pela fé. Mas, depois que ele entendeu, as coisas se harmonizaram para ele. Então, vamos lá. Lutero tinha abrido a Bíblia ao povo da Alemanha, e Tyndale abria a Bíblia agora ao povo da Inglaterra. A Bíblia de Wycliffe fora traduzida do texto latino, que continha muitos erros. Nunca havia sido impressa, e tão elevado era o custo dos exemplares manuscritos, que, a não ser homens abastados ou nobres, poucos poderiam adquirir. Demais, sendo estritamente proscrita pela Igreja, tivera divulgação relativamente acanhada. Erasmo, em 1516, publicaram uma versão grega e latina do Novo Testamento. Agora, pela primeira vez, a palavra de Deus era impressa na língua original. Tyndale deveria completar a obra de Wycliffe, dando a Bíblia a seus compatriotas. Recebeu o Evangelho do Novo Testamento, do Testamento grego de Erasmo, e destemidamente pregou suas convicções, insistindo em que toda a doutrina fosse provada pelas Escrituras. Os romanistas alegavam que a igreja dera a Bíblia e só a igreja poderia explicá-la. E a isto Tyndale respondeu: sabeis quem ensinou as águias a encontrar a presa? Pois bem, esse mesmo Deus ensina seus filhos famintos a encontrar o Pai em sua palavra. Longe de nos haverdes dado as Escrituras, sois vós que a tendes escondidos de nós. Sois vós que queimais os que as ensinam, e se pudesseis, queimaríeis as Escrituras mesmas. Isso era uma braveza, né? Ele ter coragem de falar isso diante dos romanistas, né? Sabendo de que eles eram capazes, do que eles eram capazes. Os padres estavam alerta, esforçaram-se por destruir-lhe a obra por meio de ameaças e difamações. Se os cristãos possuíssem as escrituras sagradas em sua própria língua, poderiam por si mesmos resistir a esses sofismas. Sem a Bíblia é impossível firmar o leigo na verdade. Era o pensamento de Tyndale, né? Os cristãos devem ler o Novo Testamento em sua língua materna. Começou, então, a traduzir o Novo Testamento para o inglês. Expulso de sua casa, ele teve que ir para Londres. Em Londres, ele continuou essa tradução. Mas, novamente, ele teve que fugir, porque eles continuavam perseguindo. Então, ele procurou abrigo na Alemanha. E ali, ele começou a imprimir o Novo Testamento que ele tinha traduzido em inglês, porque assim, o pessoal da Inglaterra poderia agora ler na própria língua deles o que a Bíblia dizia. Por 2 vezes, seu trabalho foi interrompido.
mas se lhe proibia imprimir em uma cidade, ele imediatamente passava para outra e lá ele começava a imprimir de novo. Foi para Worms e lá conseguiu logo imprimir 3.000 exemplares do Novo Testamento. E em seguida, outra edição no mesmo ano. E assim, a Bíblia foi sendo espalhada com a língua inglesa. Apesar de terem as autoridades inglesas guardado seus portos com a mais estrita vigilância, a palavra de Deus foi de várias maneiras secretamente levada para Londres e ali circulou por todo o país. O bispo de Durham de uma vez comprou de um vendedor de livros, amigo de Tyndale, todo o seu estoque de Bíblias, com o intuito de destruí-la, supondo assim que ele embaraçaria grandemente a obra. Mas, ao contrário, com o dinheiro assim fornecido, foi comprado material para uma nova e melhor edição, que, a não ser dessa maneira, não poderia haver sido publicada. Quando mais tarde Tyndale foi preso, foi-lhe oferecida a liberdade sob condição de revelar os nomes dos que o haviam auxiliado a fazer as despesas para imprimir suas Bíblias. Ele respondeu que foi o bispo de Durham, porque foi através dele comprar essas Bíblias para destruir que Tyndale conseguiu, então, finalmente, fazer mais edições, né? Tyndale foi traído e entregue aos inimigos, permanecendo por muitos meses na prisão. Finalmente deu testemunho da fé morrendo mártir. Mas as armas que preparara habilitaram outros soldados a batalhar por todos os séculos, mesmo até os nossos dias. E quem foram esses outros soldados? Latimer sustentava do púlpito que a Bíblia deveria ser lida na língua do povo. Burns e Fritz, fiéis amigos de Tyndale, levantaram-se em defesa da verdade. Seguiram-se os Ridleys e Cranmer. Quem é o mais diligente bispo em toda a Inglaterra? Vejo-vos a ouvir e escutar que eu o nomei. Eu vô-lo direi. É o diabo. Ele nunca abandona a sua diocese. Procurai-o quando quiserdes, sempre está em casa, está sempre junto a seu arado. Nunca o achareis ocioso, garanto-vos. E assim é até hoje, né? Satanás ele sempre está trabalhando para poder perturbar a gente. Ele nunca dá uma trégua. O grande princípio mantido por aqueles reformadores foi a autoridade infalível das Escrituras como regra de fé e prática. A Bíblia era a sua autoridade e, por seus ensinos, provavam todas as doutrinas e reivindicações. A fé em Deus e em sua palavra sustentava aqueles homens santos ao renderem eles a vida no instrumento de tortura. Consola-te, exclamou Latimer a seu companheiro de martírio, quando as chamas estavam a ponto de fazer silenciar-lhe a voz. Acenderemos neste dia, na Inglaterra, uma luz que, pela graça de Deus, espero jamais se apagará. Você pensa que fé que esse homem tinha a ponto de consolar o companheiro, né, que estava ali também sendo morto, e durante as chamas ali já acendida contra eles, e falar: acenderemos nesse dia na Inglaterra uma luz que, pela graça de Deus, espero que jamais se apague. Então, eles tinham prazer em saber que aquela forma que eles estavam morrendo, ainda outras pessoas seriam salvas por aquela forma. Escócia. A Escócia, a semente da verdade, foi espalhada por Columba e seus cooperadores. Nunca foi totalmente destruída. Durante séculos, depois de as igrejas da Inglaterra se submeterem a Roma, as da Escócia mantiveram sua liberdade. No século XII, entretanto, o papado se estabeleceu ali e em nenhum país exerceu o mais absoluto domínio. Em parte alguma eram mais profundas as trevas. Com a Grande Reforma, vieram os escritos de Lutero e então o Novo Testamento inglês de Tyndale. Sem serem notados pela hierarquia, esses mensageiros atravessaram silenciosamente as montanhas e vales, reacendendo o facho da verdade quase a extinguir-se na Escócia, e desfazendo a obra que Roma fizera durante 4 séculos de opressão. Os chefes romanistas, apercebendo-se subitamente do perigo que ameaçava a sua causa, levaram à fogueira alguns dos mais nobres e honrados filhos da Escócia. Não fizeram senão erigir um púlpito, do qual as palavras daquelas testemunhas moribudas foram ouvidas por todo o país, fazendo a alma do povo vibrar no propósito firme de se libertar das algemas de Roma. Hamilton e Wishart
príncipes no caráter, bem como de nascimento, com um grande número de discípulos mais humildes, renderam a vida na fogueira. Mas, de junto da pira ardente de Wishart, veio alguém a quem as chamas não reduziriam ao silêncio. Alguém que, abaixo de Deus, vibraria o golpe de morte ao domínio papal na Escócia. João Knox desviara-se das tradições e misticismo da Igreja para alimentar-se das verdades da palavra de Deus. E os ensinos de Wishart haviam confirmado sua resolução de abandonar a comunhão de Roma e ligar-se aos reformadores perseguidos. Ele se recusou da responsabilidade de ser pregador por ficar trêmulo, né? Ele ficava tremendo e tinha vergonha de ser pregador. Mas, e somente depois de dias de reclusão e doloroso conflito consigo mesmo, ele consentiu que ele realmente deveria ser um pregador. Uma vez aceito por ele o cargo, ele foi avante com inflexível decisão e denodada coragem, enquanto lhe durou a vida. Este fiel e verdadeiro reformador não temia a face do homem. Os fogos do martírio, luzindo em redor dele, apenas serviam para despertar seu zelo a maior intensidade. Quando posto face a face com a rainha da Escócia, João Knox deu testemunho inquebrantável da verdade. E a rainha acusou-o de heresia. Como a religião verdadeira não deriva dos príncipes mundanos, a força original nem a autoridade, mas sim do eterno Deus, unicamente não são assim os súditos obrigados a mudar sua religião segundo o sabor dos príncipes. Era o que João acabava falando com a rainha nessa disputa que os dois tiveram, né? E assim, senhora, podeis compreender que os súditos não são obrigados a ter a religião de seus príncipes, quanto se lhes recomende prestar-lhe obediência. Uma coisa é você ser obediente ao governo, outra coisa é você ter que ter a mesma religião que o seu reinante, né? Disse Maria, interpretar as escrituras de uma maneira e eles, os ensinadores católicos romanos, interpretam-na de outra. A quem deverei crer e quem será o juiz? Na Inglaterra, o estabelecimento do protestantismo como religião nacional diminuiu a perseguição, mas não a deteve completamente. O monarca foi entronizado como cabeça da igreja. Havia largo desvio da pureza e simplicidade do evangelho. O direito de cada homem a adorar a Deus segundo os ditames de sua própria consciência não era mais reconhecido. Então, essas dificuldades foram fazendo com que aquelas pessoas que se uniam ao protestantismo, eles agora não tinham liberdade também, porque como o monarca ele era o cabeça da igreja, tudo que ele mandava é que se fazia. Então, não tinha mais a simplicidade, a pureza do evangelho, o homem não tinha mais a liberdade de consciência de adorar da forma com que ele achava que deveria ser adorado. E os dissidentes foram perseguidos em maior ou menor grau durante centenas de anos. No século XVII, milhares de pastores foram destituídos de seus cargos. Foi proibido ao povo, sob pena de pesadas multas e prisão e banimento, assistir a qualquer reunião religiosa, exceto as que eram sancionadas pela igreja. Mas as almas fiéis, que ainda podiam abster-se de se reunir para adorar a Deus, elas se reuniam às escuras, em sombrias águas furtadas, em certas estações, nos bosques à meia-noite. Eles pegavam, iam para o meio da floresta, na escuridão, e lá se reuniam e prestavam louvor a Deus e podiam, assim, adorar a Deus. As cadeias estavam repletas nessa época. Muitos eram banidos para países estrangeiros, porque eles acabavam, né, prendendo essas pessoas que, de alguma forma, se uniam ao protestantismo. Muitos foram impelidos para a América do Norte, através do oceano, e ali lançaram os fundamentos da liberdade civil e religiosa que tem sido baluarte e glória desse país. Teoricamente, os Estados Unidos, né, ele foi fundado por essas pessoas que saíram da Inglaterra procurando um local onde eles pudessem ter liberdade de adorar a Deus da forma com que eles achavam que era verdadeiro. João Bunyan, cadeia de Belfort, em um calabouço repleto de devassos e traidores, ele escreveu a maravilhosa alegoria da viagem do peregrino, da terra da destruição para a cidade celestial. Ele estava preso, né, quando ele escreveu isso.
O Peregrino foi um livreto, né, que ele escreveu. Ele figura entre os maiores clássicos da literatura mundial. Durante muito tempo, foi depois da Bíblia o livro mais vendido do mundo, sendo encontrado tanto nas casas mais humildes quanto nas mais luxuosas mansões. Ainda na Inglaterra, Baxter, Flavel, Alane e outros homens de talento, cultura e profunda experiência cristã ergueram-se em valorosa defesa da fé que uma vez foi entregue aos santos. A fonte da vida e o método da graça de Flavel têm ensinado milhares a confiar a Cristo a guarda de sua alma. Um século mais tarde, em tempo de grandes trevas espirituais, Whitefield e os Wesleys apareceram como portadores da luz de Deus. A grande doutrina da justificação pela fé, tão claramente ensinada por Lutero, foi quase de todo perdida de vista. Whitefield e os Wesleys, que eram membros da igreja estabelecida, buscavam sinceramente o favor de Deus, e isso havia sido ensinado. Deveria conseguir-se mediante vida virtuosa pela obediência das ordenanças da religião. Então, eles achavam que eles deviam ser obedientes àquilo que a religião determinava, e assim eles, né, seriam salvos. Quando Carlos Wesley caiu doente certa vez e previu a aproximação da morte, foi interrogado sobre aquilo em que depositava a esperança de vida eterna. Ele respondeu: tenho empregado meus melhores esforços para servir a Deus. Tais eram as densas trevas que haviam baixado sobre a igreja, ocultando a obra de expiação, despojando a Cristo de sua glória e desviando a mente dos homens de sua única esperança e salvação, o sangue do Redentor crucificado. Foi por isso que eu escolhi o texto para a nossa meditação de hoje, Efésios 2, verso 8, que diz assim, né, que pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Porque era essa forma que eles pensavam. Eles pensavam que eram os esforços que eles tinham em servir a Deus que daria a eles a salvação. Mas isso, a senhora White deixa claro, que isso eram trevas que a igreja deixava sobre eles, porque Jesus Cristo, ele é que nos faz sermos vencedores, né? E a única forma de salvação, a única esperança que nós temos é o sangue de Jesus sobre nós. E Wesley e seus companheiros chegaram a ver que a verdadeira religião se localiza no coração e que a lei de Deus se estende tanto aos pensamentos quanto às palavras e ações. Viviam vida de renúncia, caridade, humilhação, observando com grande rigor e exatidão todas as medidas que julgavam lhes pudessem ser de auxílio para obter o que mais desejavam, que era a santidade que conseguia o favor de Deus. Mas não alcançaram o objetivo que procuraram. Nulos foram seus esforços para se libertar da condenação do pecado ou para lhe quebrar o poder, uma questão que lhe torturava a alma. Como se justificaria o homem para com Deus? E isso lhe torturava por quê? Porque ele ainda não entendia a justificação pela fé. João e Carlos Wesley, depois de serem ordenados para o ministério, foram enviados em missão à América do Norte. Violentas tempestades acossolaram-nos na travessia, e João Wesley, posto face a face com a morte, sentiu que não tinha certeza de paz com Deus. Já os alemães, ao contrário, manifestavam uma calma e confiança que lhe eram estranhas. Ele olhava para aquela calma e confiança dos alemães que tinham ouvido todo o ensino de Lutero, né, que tinha aprendido de lá, e falava, como é que esse povo está tão calmo? De sua humildade haviam dado prova contínua, realizando para outros passageiros as tarefas servis que nenhum dos ingleses desempenharia, tudo sem pagamento. E dia a dia eles manifestavam uma mansidão que nenhuma ofensa poderia abalar. E o Wesley ficava olhando aquilo e falando, gente, como é que esse povo é? Se eram empurrados, batidos ou derrubados, erguiam-se de novo e iam-se, mas nenhuma queixa lhe escapava dos lábios. O mar enfureceu-se, reduzindo a pedaços a vela principal, cobrindo o navio, derramando-se pelos converses, como se o grande abismo já nos houvesse tragado. Terrível alarido surgiu entre os ingleses. Os alemães
calmamente continuavam a cantar. Você vê como é que é, né? A influência que os alemães tinham tido pelo Lutero e pelos outros reformadores da época deles, davam a paz para eles, enquanto os ingleses estavam, né, todos alvoroçados naquela situação ali diante desse desastre que houve nesse navio. Então, Wesley perguntou, não ficaste com medo? Perguntou um ao alemão. Graças a Deus, não. E Wesley perguntou, mas não ficaram com medo vossas mulheres e crianças? E respondeu brandamente o alemão, não, nossas mulheres e crianças não têm medo de morrer. Ao chegar à savana, Wesley demorou-se por um pouco de tempo com os morávios, ficando profundamente impressionado com a sua conduta cristã. Esses morávios estavam dentro do navio, eles eram um povo, né, que também estavam indo para a América do Norte. E a grande simplicidade, assim como a solenidade que em tudo se notava, quase me fizeram esquecer os 17 séculos decorridos. Imaginar-me eu numa daquelas assembleias onde não havia formas nem pompas, mas onde Paulo, fabricante de tendas, ou Pedro, pescador, presidiu, e contudo havia demonstração do Espírito e poder. Ao voltar para a Inglaterra, Wesley, sob a instrução de um pregador morável, ficou convencido de que deveria renunciar a toda confiança em suas próprias obras para a salvação, e que lhe cumpria confiar inteiramente no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha que lindo! João Wesley encontra, então, a verdadeira justificação pela fé. Você confia no Cordeiro de Deus que tira o pecado no mundo, não nas suas próprias obras. Não é o que eu faço que me salva. Por eu ser salvo, eu tenho boas obras, né? E em uma reunião da Sociedade Morávia de Londres, foi lida uma declaração de Lutero, descrevendo a mudança que o Espírito de Deus opera no coração do crente. Ao ouvi-la, acendeu-se a fé na alma de Wesley. O relato dele diz, senti o coração aquecido de maneira estranha. Senti que confiava em Cristo, Cristo somente para a salvação. E foi-me concedida certeza de que ele tirara meus pecados. Sim, os meus, e me salvara da lei do pecado e da morte. Que lindo testemunho, né? Uma vez estabelecida na fé cristã, ardia-lhe a alma do desejo de espalhar por toda parte o conhecimento do glorioso evangelho da livre graça de Deus. Então, agora que ele entendeu, ele queria espalhar, né, esse conhecimento para outras pessoas. E ele disse, considero o mundo todo minha paróquia, disse ele. Em qualquer parte em que me encontre, julgo próprio, justo e de meu dever indeclinável declarar a todos os que desejam ouvir as alegres novas da salvação. E aí o desejo dele foi de espalhar. A senhora White deixa aqui uma advertência para nós. A graça de Deus em Cristo é o fundamento da esperança do cristão. E essa graça se manifestará em obediência. A vida de Wesley foi dedicada à pregação das grandes verdades que recebera. Justificação pela fé no sangue expiatório de Cristo e no poder renovador do Espírito Santo a operar no coração, produzindo frutos em uma vida de conformidade com o exemplo de Cristo. É essa nós também devemos ter, né, como cristãos, saber que nós vamos produzir frutos em uma vida de conformidade com o exemplo de Cristo a partir do momento que Cristo operar em nosso coração, né? A gente aceita o sangue expiatório de Cristo, o poder do Espírito Santo começa a operar no nosso coração e os nossos frutos vai ser em conformidade com o exemplo que Cristo nos deixou, né? Whitefield e Wesley foram preparados para sua obra mediante longas e decididas convicções pessoais quanto à sua própria condição perdida. E para que pudessem habilitar-se a suportar agruras como bons soldados de Cristo, estiveram sujeitos a severas provas do escárnio, zombaria e perseguição, né? O fato de você escolher ser cristão, escolher seguir a Cristo e fazer a vontade de Cristo, isso não quer dizer que você está livre de sofrer escárnio, zombaria e perseguição. Pelo contrário, né?
Eles e alguns outros que com ele simpatizavam eram desdenhosamente chamados metodistas por seus descrentes colegas de estudos, nome atualmente considerado honroso por uma das maiores denominações da Inglaterra e da América do Norte. Era necessário que essas ovelhas fossem protegidas dos lobos devoradores. Wesley não tinha intenção de formar uma nova denominação, mas organizou os conversos no que se chamou a União Metodista, né? A Igreja Metodista ela é conhecida, né? Metodista Wesleyana, é conhecida aqui no Brasil também, em diversos locais do mundo. Misteriosa e probante foi a oposição. Deus, contudo, em sua sabedoria, dispusera os acontecimentos de modo a fazer com que a reforma se iniciasse dentro da própria igreja. Por quê? Porque eles tinham entendido a mensagem do protestantismo, aceito, porém foram guiados pelos reis, de acordo com o que os reis mandavam. Eles ainda não tinham plena luz, mas aos poucos foram recebendo, e na medida que foram recebendo, foram esses novos conversos se unindo a essa união metodista. Alguns do clero despertaram da sua sonolência moral e tornaram-se zelosos pecadores em suas próprias paróquias, graças a Deus, né? Homens de diferentes dons efetuaram a obra que lhes estava designada. Não se harmonizavam em todos os pontos de doutrina, mas todos eram movidos pelo Espírito de Deus e uniam-se no objetivo que os absorvia, de conquistar almas para Cristo. Eles tinham divergências de doutrina, mas ao invés de ficar ali discutindo esses pontos de doutrina divergente, eles estavam unidos em conquistar mais almas para Cristo, né? E eu acredito que agora, nesse tempo remanescente que nós temos, agora, nesse tempo do fim, o remanescente de Deus também, que está em diversos apriscos, né? Ao se encontrar, vai ter divergência de doutrina, mas o mais importante não é essas divergências, é a conquista de almas para Cristo. As divergências entre Whitefield e os Wesleys ameaçaram certa vez estabelecer separação. Mas, como tivessem na escola de Cristo aprendido a humildade, reconciliaram-nos o perdão e a caridade mútua. Depois de algum tempo, muitos dentre o clero manifestaram decidida hostilidade, e as portas da igreja fecharam-se contra a fé pura e contra os que a proclamavam. E aí eles já não podiam mais estar ali dentro, né? Reiteradas vezes, João Wesley escapou da morte por um milagre da misericórdia de Deus. Quando a fúria da populaça foi excitada contra ele, parecia não haver mais meio de escape, um anjo em forma humana vinha a seu lado. A plebe recuava e o servo de Cristo saía em segurança do lugar de perigo. Aqui tem um relato dele. Muitos se esforçaram por atirar-me ao chão. Enquanto por um caminho escorregadio descíamos uma colina para ir à cidade, imaginando que se eu caísse ao chão, dificilmente eu me levantaria outra vez. Mas não tropecei absolutamente, nem sequer sofri a mínima escorregadela, até que fiquei inteiramente fora do seu alcance. Posto que muitos se esforçassem por lançar mão de meu colarinho e vestes, para arrojar-me por terra, não puderam de maneira nenhuma firmar-se, apenas um seguro firme na aba do meu colete, que logo lhe ficou na mão. A outra aba, em cujo bolso havia uma nota de banco, foi rasgada apenas pela metade. Um homem robusto, precisamente por trás, vibrou contra mim várias vezes grossa vara de carvalho, com a qual, caso me houvesse uma única vez batido na parte posterior da cabeça, ter-se-ia livrado de mais incômodos. Mas todas as vezes as pancadas se desviaram para o lado, não sei como, pois não podia mover-me nem para a direita e nem para a esquerda, porque era muita gente em volta dele, né? Outro veio correndo atrás da multidão e, levantando o braço para bater-me, subitamente o deixou cair. E apenas me tocou de leve a cabeça, dizendo: que cabelo macio ele tem. Né? Os primeiros homens a mudarem de atitude foram os heróis populares, os líderes da plebe em todas as ocasiões, havendo um deles sido pugilistas de circo. Há 2 anos, um pedaço de tijolo roçou meus ombros. Faz 1 ano que uma pedra me feriu entre os olhos.
No mês passado, recebi uma pancada e nessas noites duas, uma antes que chegássemos à cidade e outra depois que saímos. E assim foram, né, os vários problemas que ele passaram. Mas ambas não foram nada. Olha como é que ele falava. Pois conquanto um dos homens me batesse no peito com toda a força, e outro na boca com toda a força tal que o sangue jorrou imediatamente, não senti de qualquer forma das pancadas dor maior do que se me houvesse tocado como uma palha. Aí eu fico lembrando, né? Aquela viagem que ele fez com o pessoal que estava indo para os Estados Unidos foi essencial para finalmente ele chegar a esse ponto, né? De sofrer esses ataques, essas pancadas, essas severas, né? Violência contra ele de forma alguma revidar ou reclamar, né? Ele não reclama nada aqui. Isso por quê? Porque agora ele já era um converso como tinha sido aqueles que estavam naquele navio, naquela travessia, né? Os metodistas daqueles primitivos dias suportaram ridículo e perseguição. Eram citados perante os tribunais de justiça. Frequentemente sofriam violência por parte dos perseguidores. Multidões de populares iam de casa em casa destruindo móveis e bens, saqueando o que quer que desejassem e brutalmente desacatando homens e mulheres e crianças. Promovia-se perseguição sistemática contra um povo cuja única falta era de procurar desviar os pés dos pecadores do caminho da destruição para a senda da santidade. Eram pessoas que estavam ali com um objetivo claro de fazer a vontade de Deus, né? Se desviando do mal. Em resposta à alegação de que pela morte de Cristo foram abolidos os preceitos do Decálogo, juntamente com a lei cerimonial, disse Wesley, a lei moral contida nos 10 mandamentos e encarecida pelos profetas, Cristo não a anulou. Não era desígnio de sua vinda revogar qualquer parte da mesma. Ela é uma lei que jamais poderá ser destruída, que permanece firme como a fiel testemunha no céu. E ainda falando da lei de Deus, ele, conquanto as letras que uma vez foram escritas pelo dedo de Deus, ora estejam em grande parte apagadas pelo pecado, não podem elas, contudo, ser totalmente obliteradas, enquanto tivermos qualquer consciência do bem e do mal. Todos os requisitos dessa lei devem continuar vigorando para toda a humanidade e em todos os tempos, não dependendo isso do tempo ou do lugar, nem de qualquer outra circunstância sujeita à mudança, mas da natureza de Deus e da natureza do homem e da mutável relação existente entre um e o outro. Wesley advogou a harmonia perfeita da lei e do evangelho. A lei, por exemplo, exige de nós amar a Deus e ao próximo, sermos mansos, humildes e santos. Sentimos não ser capazes dessas coisas. Sim, isso para o homem é impossível, mas vemos uma promessa de que Deus nos concederá esse amor e nos fará humildes, mansos e santos. Lançamos mãos desse evangelho, dessas alegres novas. É-nos feito segundo a nossa fé, e a justiça da lei se cumpre em nós pela fé em Cristo Jesus. Amém. Para nós, humanos, realmente é impossível sermos mansos, humildes e santos, mas Deus opera em nós tanto querer quanto efetuar. E Wesley tinha entendido isso, que Deus, ele é amor, né? E ele é que põe isso em nós. Nós mesmos não temos essa prerrogativa. Wesley, a exemplo de seu mestre, procurava engrandecer a lei e torná-la gloriosa. Fielmente cumpriu a obra que Deus lhe confiara, e gloriosos foram os resultados que lhe foi permitido contemplar. No final de sua longa vida de mais de 80 anos, havendo sido mais de meio século empregado no ministério itinerante, seus adeptos declarados eram em número de mais de 500 mil de almas. Que lindo, né? Ele pôde aí até os 80 anos continuar levando a mensagem, o ministério, e os declarados na época eram mais de 500 mil de almas que se converteram pela pregação dele, né? E isso foi maravilhoso. Então,
Essa é a nossa reflexão de hoje, esse foi o nosso estudo. Algum comentário? Todo mundo quietinho, ninguém quer comentar? Bem, quando eu li lá o depoimento, né, do Wesley sobre aquele momento que ele passa no meio da turba, né, e várias pessoas tentando espancá-lo, tentando matá-lo ali, né, tentando linchá-lo, né, eu me lembrei daquele texto, né, que diz que todos aqueles que querem viver piamente padecerão perseguição, né? Então Wesley iniciou um movimento que enfatizava a santidade, né? Era luz ali para aquele momento, era a verdade presente ali, né? Lutero, lá atrás, né, a justificação pela fé, e assim por diante, cada reformador foi dando a sua contribuição, e isso chama atenção, né? Porque ele estava realmente buscando viver piamente, estava buscando propagar essa mensagem, e muito ódio, né, se levantou, foi alimentado ali contra ele. E isso todo servo de Deus pode esperar também, né? Todo aquele que deseja viver piamente padecerá perseguição. Então, que Deus nos dê forças, né, para enfrentarmos as perseguições. A Olivia ali falou do filme, né, O Peregrino, baseado na obra aí do Bunyan, né? Eu creio que eu já vi um trecho, né? Essa é uma obra que eu ainda tenho que ler, né? Tem uma outra obra, né, um pouco anterior, que aqui nós meditamos um pouco nela, que eu recomendo também, Imitação de Cristo, né? Do Tomás de Kempis. Então, são obras assim, muito profundas, né, que nos levam para mais próximos de Deus também, né, além da própria Bíblia, dos livros do Espírito e Profecia, né, são obras muito importantes essas aí. Muito bem. Teve no primeiro capítulo também, a senhora White fala assim, né, que se as fogueiras hoje estão apagadas contra nós, é porque nós hoje ainda não estamos vivendo essa pura fé, porque no momento que começarmos a viver essa pura fé, com certeza essas fogueiras se acenderão contra nós. Então, esses momentos que Wesley passou e que outros passaram, também serão reativados contra nós. Verdade. Muito bem, meus irmãos. Mais algum comentário? Algumas pessoas foram chegando depois, né? Se por um acaso alguém ainda não faz parte do nosso grupo no Telegram, vou compartilhar ali no chat o meu número, é só você me mandar uma mensagem lá para você entrar lá no nosso grupo no Telegram, e aí nós compartilhamos lá os links, né? E você pode participar aí dos próximos estudos, né? E pode compartilhar também, né? Nos ajudar aí divulgando para que outras pessoas também tenham acesso. Lembrando que também temos o canal no YouTube, para onde mandamos as gravações, e você pode também se inscrever lá, deixar o seu like, né? Para que o canal vá aos poucos crescendo e outras pessoas tenham acesso aos nossos estudos. Muito bem. Zezé, lá, só mandar a mensagem, nós vamos te incluir lá, Zezé.
Mais algum comentário, irmãos? Alguma observação? Concluir, então, né? Temos algum voluntário aí para fazer a oração final, para nos despedirmos? Eu posso ser? Podemos, então. Senhor, nosso Deus, Pai, obrigado, Senhor, por este estudo online do grande conflito, Senhor. Abençoe cada pessoa que possa entender esse livro do grande conflito e que possamos conhecer mais que a nossa serva Ellen White, através das visões que Cristo deixou para ela, que possamos ser guiados pelo Espírito Santo, pelo amor, que possamos aprender e apressar a volta de Jesus, meu Pai querido. E nos dê um ótimo sábado, todos os restantes sábados na tua presença, pela Zazé, pela Elda, pela Mília, pelo Rafa, por mim, e pelo José, pelos restantes que estão aqui nessa sala, do Viazão. E que esse estudo possa ser sempre uma bênção, querido, que possa tocar os nossos corações. É que eu te peço, Senhor, por em nome de Jesus, nós te pedimos e agradecemos. Amém, Senhor.